Oi, gente, boa tarde. É a quinta vez que eu vou tentar gravar esse vídeo, sempre deu algum problema. Tomara que agora dê certo, né? Pessoal, esse vídeo eu vou focar na discussão da temática que eu passei para vocês, da produção textual, né? Só que antes eu queria relembrar algumas coisinhas que eu acho pertinente. Por exemplo, quando vocês forem me enviar os textos de vocês para eu corrigir, quando for pelo WhatsApp, mandem digitado no próprio WhatsApp, porque facilita, porque eu só copio, colo e já faço as correções de gramática, né? Pontuação e enfim, pontuação, concordância verbo nominal, regência verbo nominal, crase, facilita na hora de eu fazer as correções. E isso quando a gente for tendo esse feedback, né, da versão inicial. Agora, quando vocês forem fazer a versão final, aí vocês usam a caneta, né, cor preta, na folha, ou aquela folha modelo, ou pode ser de caderno mesmo, mas eu sempre sugiro aquela padrão, tá certo? E postem no Classroom, que é lá que eu vou dar a nota final, avaliar bem direitinho de acordo com a matriz de referência do Enem e aplico uma nota, tá certo? E passando então para a discussão, nós vimos que o tema que eu pedi para que vocês produzissem, né, o texto que vocês produzissem era sobre o tema o hábito de leitura entre os jovens no Brasil. Então vejam bem, não é para falar da importância ou só da importância da leitura. Quando falar dessa importância, é necessário falar desse hábito. Né? Como é que está o hábito da leitura? Né? E lembrando, não é em qualquer público, o público-alvo aqui é da juventude, tá? No Brasil. Então vejam bem, se a gente falar só de importância da leitura, não necessariamente eu estou falando do hábito da leitura, ok? Então eu tenho que falar desse hábito no público jovem, mas aí eu delimito essa questão no Brasil, certo? E aí eu observei duas possibilidades, a maioria foi produzindo e eu vi duas possibilidades de construção de uma argumentação. Por exemplo, o que eu quero que vocês entendam? Tanto daria para produzir este texto seguindo uma possibilidade de construção argumentativa, como daria para seguir uma outra e eu vou mostrar aqui agora o que caracteriza cada uma e como que vocês poderiam ter produzido, né, esse texto, uma das possibilidades. Então, por exemplo, em uma das primeiras você poderia falar sim, né, defender na sua tese a importância do hábito de leitura entre os jovens no Brasil. Mas veja bem, se você for defender que é importante, você tem que falar que é importante o hábito da leitura e não somente a leitura. Porque eu posso muito bem dizer que ler é importante e depois justificar por quê. Mas se eu fizer só isso, eu esqueci de falar do hábito, tá? Então, na primeira linha de argumentação, do texto você poderia ter estabelecido esta tese, né? Que você iria defender a importância do hábito da leitura entre os jovens no Brasil. Numa outra perspectiva de argumentação, você poderia fazer diferente, né? Você poderia produzir outro texto seguindo este tipo de tese aqui. Primeiro, você poderia contextualizar sobre o hábito da leitura, e aí eu já saberia que você vai falar do hábito da leitura. Depois, se você quisesse afirmar, né,
na sua tese que tal hábito vem caindo, né? Está cada vez menos frequente no dia a dia dos jovens brasileiros. Aí contemplou a temática completa. Você falou do hábito da leitura, mas você e depois mostrou que esse hábito vem caindo cada vez mais entre a juventude brasileira. Para depois estabelecer o seu ponto de vista, apontando 2 motivos que vêm causando o desinteresse dos jovens no Brasil pela leitura. Então vejam bem, claro que há muitos motivos, há muitos fatores que podem contribuir para que o jovem esteja deixando a leitura, não esteja cultivando o hábito da leitura no seu cotidiano. Mas não daria para falar, por exemplo, de todos, porque quando você estabelece uma tese, você precisa comprovar. Então, suponhamos que você tivesse colocado 6 elementos que estão comprometendo o hábito da leitura entre os jovens. São poucas linhas, então você não teria espaço para justificar cada ponto que você elencou na tese, tá? Então, qual é a diferença dessas teses aqui? Uma, você quer apenas defender a importância desse hábito da leitura. A outra, você quer mostrar que o hábito da leitura vem caindo e aí você aponta 2 culpados, né, para que esse desinteresse pela leitura esteja cada vez mais forte entre a juventude brasileira. Se a gente for pela primeira tese, né, pela primeira linha de argumentação, na construção do primeiro texto, no desenvolvimento, né, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você precisaria comprovar, justificar e explicar os motivos que fazem com que o hábito da leitura seja importante no cotidiano dos jovens brasileiros. Veja bem, na tese, você afirmou que é importante o hábito da leitura. Se você defende isso, e como eu estou tratando de um texto argumentativo, você agora precisa provar para mim, provar para o seu leitor, que é importante esse hábito da leitura, né? Você tem que justificar por que esse hábito da leitura é importante. Você tem que explicar por que esse hábito da leitura é importante no cotidiano dos jovens brasileiros. Mas, se você preferir o outro tipo de texto, com a outra linha argumentativa, afirmando que o hábito da leitura vem caindo e você apontou 2 problemas para justificar esse desinteresse pela leitura entre jovens, no desenvolvimento, que são os 2 parágrafos, você vai fazer o quê? No primeiro parágrafo, você vai comprovar para mim e defender que o seu primeiro motivo, o seu primeiro elemento, está causando desinteresse dos jovens pela leitura. E a mesma coisa, você vai fazer isso no terceiro parágrafo. Você vai comprovar para mim, defendendo que o seu segundo ponto que você citou na tese está fazendo com que os jovens cada vez mais estejam perdendo o interesse pela leitura, tá? E aí, voltando para a primeira linha argumentativa, vai logo nessa daqui. Então, qual seria a conclusão desse aqui? Você, no final, quer a conclusão, já que nós estamos falando do gênero redação do Enem, que pede uma proposta de intervenção. Aqui nós vamos sugerir uma medida ou uma ação para resolver esses 2 problemas. Como na sua tese, você elencou 2 problemas que estão fazendo com que os jovens percam o hábito pela leitura, depois você provou que esses 2 problemas realmente são a razão desse desinteresse pela leitura, o que fazer para resolver essa problemática e então os jovens passarem a
a cultivar o hábito pela leitura, o gosto pela leitura. Aí é nesse momento que entra a proposta de intervenção. Você vai estabelecer uma ação, uma medida, vai dizer quem vai fazer essa ação, vai explicar o meio ou o modo, os efeitos, tudo muito bem detalhado, para que os jovens brasileiros passem a se interessar pela leitura e a cultivar o hábito da leitura no seu cotidiano, certo? E aí, você resolvendo esses dois problemas que você citou na tese e que você defendeu no seu desenvolvimento, a proposta ela vai ficar toda articulada ao seu texto, tá bom? Mas se você for para outra linha argumentativa, que você preferiu apenas defender a importância desse hábito da leitura no dia a dia dos jovens brasileiros, depois disso você prova por que é importante o hábito da leitura, comprova por que é importante o hábito da leitura. Veja que não necessariamente a gente apresentou um problema aí. A gente apenas está defendendo a importância da leitura. Mas como no Enem eles pedem uma proposta de intervenção, essa proposta aqui, né? Que medida ou ação realizar para que o hábito da leitura se torne cada vez mais frequente no dia a dia da juventude brasileira? Porque veja, na outra linha argumentativa, nós preferimos elencar, no nosso ponto de vista, opiniões, né? Aliás, no nosso ponto de vista, dois motivos que estão causando desinteresse pela leitura, por isso que a proposta de intervenção ela dialoga mais com essa perspectiva de ter que resolver esses dois problemas e a partir daí os jovens cultivar o interesse pelo hábito da leitura. Já nessa, como a gente não apontou problemas, mas estamos propondo uma defesa da importância desse hábito da leitura, depois justificando por que é importante, né? Comprovando, essa medida ela também pode ser feita, né? Mas numa outra perspectiva, por exemplo, considerando o fato de fazer com que cada vez mais, como eu coloquei aí, né? Esse hábito ele possa ser fortalecido, cada vez mais projetos, enfim, possam ser desenvolvidos a fim de fortalecer, né? de fazer com que as pessoas criem ainda mais esse gosto, esse hábito pela leitura e cultivem o hábito pela leitura. Então, eu resolvi fazer isso porque à medida que eu ia corrigindo os textos, eu fui percebendo que alguns dos alunos preferiram usar este primeiro tipo de texto, de linha argumentativa, falando apenas da importância, defendendo, e os outros falam sim dessa importância, defendendo a importância do hábito, mas quiseram mostrar que isso vem diminuindo e quiseram mostrar quem são os culpados disso, né? Gente, obrigado. Eu espero que esta discussão curta possa ir abrindo possibilidade de vocês irem compreendendo as temáticas e percebendo, né, qual a melhor maneira, né, produzir o texto, que melhor perspectiva usar para produzir o texto e construir a minha linha argumentativa. Pois boa tarde e até a próxima aula.